Salve meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao canal TQSP, o canal Tinha Que Ser Preto. E o Gravado na História de hoje traz a história da Revolta dos Malês. Você conhece essa história? Não? Então, nos acompanhe aí. A Revolta dos Malês foi uma rebelião que aconteceu na noite de 24 para 25 de janeiro de 1835, em Salvador, antiga província da Bahia. Os negros islâmicos, conhecidos como Negros do Ganho, foram protagonistas do movimento. Apesar deles serem livres, sofriam muitos preconceitos e eram impedidos de prosperar socialmente, por serem adeptos do islamismo. O termo malê era uma designação dada aos negros muçulmanos. Os malês também eram conhecidos como nagô na Bahia, designação dada aos negros falantes da língua iorubá na antiga Costa dos Escravos, hoje parte do litoral de Benin, Togo e Nigéria, entre os séculos XV e XIX. Os malês eram estudiosos, sabiam ler e escrever em árabe e fazer contas. Por esse motivo, eram usados como escravos de ganho e atuavam na área urbana de Salvador. Eles trabalhavam no comércio, vendendo frutas ou como sapateiros, ferreiros, pedreiros, etc. Fato que eles garantiam uma maior mobilidade para circular pela cidade e se comunicar com outros escravizados malês e organizar reuniões como os levantes. Uma dessas estratégias foi distribuir panfletos escritos em árabe. Isso foi uma maneira de divulgar o planejamento do levante sem que os patrões descobrissem as reais intenções do grupo. Após algumas tentativas de revoltas que foram reprimidas, foi possível enxergar que podiam construir um movimento mais forte. A revolta teve um forte envolvimento com o islamismo, e isso ficou perceptível porque os africanos que se rebelaram estavam usando o abadá branco, traje típico dos muçulmanos. Foi liderada por Luiz Sanin, Manuel Calafate, Pacífico Licutã e outros. Ela aconteceu no centro da cidade de Salvador, Bahia, e começou com um ataque ao exército para libertar os escravos do engenho e tomar o controle da cidade. Os escravos estavam insatisfeitos porque queriam conquistar a carta de alforria e a tão sonhada liberdade. No entanto, aqueles que conseguiram ficar livres sempre tiveram de enfrentar todos os tipos de discriminação. Isso era comum de acontecer mesmo quando passavam a ocupar cargos de alfaiataria, artesanato, carpintaria e pequenos comércios. Os principais objetivos da Revolta dos Malês eram o confisco dos bens dos brancos e mulatos, a conquista dos mesmos direitos que tinham os cidadãos brancos, a criação de uma república islâmica, direito de liberdade ao culto baseado à religião islâmica, fim da discriminação racial, fim da imposição religiosa do catolicismo e a extinção do regime escravocrata. A data escolhida pelos líderes para a realização do motim não foi aleatória. Na verdade, ela representava o Ramadã, período mais importante para os muçulmanos, no qual aconteciam muitas preces e jejum. A rebelião ocorreu justamente no final do mês do jejum, 25 de janeiro, pela manhã, a hora que a maioria da população ia para a igreja do Nosso Senhor do Bonfim, deixando o centro da cidade. A ideia era começar quando os escravos saíssem para buscar água das fontes públicas, ficando mais fácil reunir parte dos envolvidos. A ideia era que, no início da revolta, surgiriam incêndios em diversos pontos da cidade para distrair a atenção da polícia. O plano era partir do centro da cidade de Salvador, seguindo para Vitória, depois Conceição da Praia, Taboatão e Pilar e terminar em Bonfim. Em cada local havia grupos de rebeldes prontos para se unir com o grupo que vinha do centro. No entanto, a revolta não ocorreu como planejado. Na tarde do dia anterior ao da batalha,
surgem rumores de que os escravos iriam realizar uma revolta. Pouco mais tarde, ainda no dia 24, às 10 horas da noite, o prefeito de Salvador, Francisco dos Santos Martins, recebeu uma denúncia anônima sobre a revolta e enviou um aviso ao então chefe da polícia, Francisco Gonçalves, dizendo para fazer ronda em todo o distrito da cidade com as patrulhas dobradas. A ordem era deter qualquer habitante suspeito ou em posse de arma. O episódio principal da revolta aconteceu quando oficiais chegaram na região da ladeira da praça, onde um dos grupos dos rebeldes estava reunido. Cerca de 60 homens improvisaram um ataque e, após o desenrolar da batalha, os rebeldes seguiram para a Câmara Municipal, onde queriam libertar um dos líderes dos malês, Pacífico Licutã, que estava preso no subsolo do edifício. Porém, o ataque para resgatá-lo não deu certo e o grupo de rebeldes foi surpreendido pelos oficiais do governo. Outro fator que deve ser levado em consideração é que o levante era parte de uma tentativa política para tomar o governo. Os malês queriam derrubar a estrutura já estabelecida para ocupar o lugar que acreditavam merecer e melhorar as condições de vida que tinham. A cidade virou um caos, com várias batalhas em diferentes pontos. Mas a última delas aconteceu quando os rebeldes se depararam com o quartel da cavalaria na região de Águas de Meninos. É esse o momento final da revolta, quando os malês são derrotados e os rebeldes foram vencidos e levados a julgamento. A revolta acabou em menos de 24 horas devido à ação das forças policiais. A repressão foi brutal. Os rebeldes que sobreviveram sofreram diversos tipos de penas, que foram variadas, entre elas a deportação, chibatadas, prisões e 16 condenados à morte. Embora apenas 4 tenham sido, de fato, executados pelo pelotão de fuzilamento do Campo de Pólvora no dia 14 de maio de 1835. O líder malê, Pacífico Licutã, foi condenado a 1.200 chibatadas, e elas não eram dadas de uma única vez para que o condenado não morresse rapidamente. Uma lei aprovada naquele ano determinava que todos os africanos e descendentes suspeitos de envolverem-se com as revoltas escravas seriam deportados para o continente africano. Existem estatísticas que apontam que houve a deportação de milhares de negros para a África. Essa rigidez acontecia porque os escravocratas temiam que uma rebelião de escravos, nos moldes da Revolução Haitiana, acontecesse aqui no Brasil. Se você gostou dessa história, então eu te convido a se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, ativar as notificações, comentar os nossos vídeos, porque somente assim, juntos, somos muito mais fortes. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Fiquem na paz.